Eu acho que quando eu olho para você hoje e todo o resultado que você tem, como a gente já falou no início, fica muito fácil, parece que é muito óbvio. É muito óbvio, por que tudo deu certo. Só que quando a gente, antes do ato, né, antes dele ser realizado, ele não é nada óbvio. Então, assim, quando eu olho lá pro Flávio Augusto, que é uma pessoa que você tem contato, é muito óbvio porque que ele deu certo, tudo que ele fez de certo. Quando a gente não fez ainda, nada é óbvio. E pra você, eu tenho certeza que não foi diferente. Cara, legal, Contador das Estrelas, tudo o que isso trouxe é muito óbvio hoje, mas em algum momento ele não foi óbvio pra você. Inclusive, pode ser que nesse momento onde a empresa estava numa situação de dívida, e aí, depois dessa recuperação, teve um primeiro passo para que a gente estivesse aqui hoje conversando e você ser o cara que você é pro mercado. A gente consegue voltar no tempo e dar um zoom neste momento? Cara, quem que era o Johnny antes de ser o Johnny Contador das Estrelas? E até mesmo quais são as primeiras ações, assim, que te levaram para isso? Sim. Em 2006, quando a empresa quase quebrou, a gente precisava tomar um outro caminho. Então, nada pra gente era óbvio. E o primeiro erro do empresário é o ego. O ego limita muito o empresário, principalmente como ele vai dando certo, ele vai achando que ele, de forma empírica, né? Que ele fazendo aquilo que ele acha que precisa fazer, vai dando certo e ele fala, vou caminhar nesse percurso para fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. A gente teve sorte, porque a gente colocou a empresa em 10 anos numa empresa no positivo. Mas quando eu falo em 10 anos, a gente pagou um preço muito caro, que foi o tempo, fazendo aquilo que a gente achava que devia fazer. E fazendo um raio-x lá atrás, a primeira coisa que não é óbvia para a maior parte dos contadores é você entender sobre vendas, entender sobre crescimento. Isso não é óbvio. A maior parte não é óbvio. 60% dos contadores não faturam 40 mil por mês. E não faturam não é porque não são bons contadores, é porque não sabem vender. E qual que é a primeira coisa que acontece quando você não sabe vender? Você prejudica a sua empresa, as pessoas que dependem da sua empresa e o seu próprio mercado. Eu falo, Matheus, que o problema do contador, muitas vezes, para ele se valorizar, primeiro, é ele saber vender. Sabe por quê? Eu sempre dou esse exemplo. Você está numa cidade do interior, aí você está lá faturando seus 50 mil reais. Aí você olha para um outro contador do lado, ele está faturando 40. Aí você olha para o outro, está faturando 30. Você fala, nossa, eu estou muito bem. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Só que aí você vai para São Paulo, você vê uma empresa como o Serac, 285 milhões ano, fala, cara, eu preciso aprender. Só que o problema é quando você não vende, é assim, você tá lá faturando seus 50 mil reais na sua cidade. E aí você tem um cliente na carteira que é o maior cliente da carteira, que te paga 10 mil reais. E ele vai para o seu concorrente. O que acontece quando você perde o cliente? Você se desespera. Porque você não tem um processo de venda, você não tá vendendo. Porque você perder, concorda comigo, 20% do faturamento é muita coisa. Muita coisa. E aí, ao invés de você culpar a sua incompetência em não saber vender, você culpa o concorrente. E aí você joga o jogo de preços, desvalorizando a profissão. Então, quando você sabe vender, você diminui o seu apego. Quanto menor o nível de apego, maior o nível de coragem. Então, quando você tem processo de vendas, vendendo, o cliente quer sair. Você vai lutar por ele. Você vai se importar com ele. Mas se ele quiser ir embora, deixa ele ir. E não prejudica jogando o preço para baixo ou prejudica culpando seu concorrente. Faça sua parte. Por isso que eu falo, quando você coloca qualquer coisa, e eu aprendi isso, eu não pensava assim, na frente de vendas na sua empresa, é o atestado da sua incompetência em não saber vender. Você tem que saber vender. Você tem que aprender a vender. Você tem que colocar dinheiro. Primeiro você vende, depois você arruma a casa. Não dá pra você contratar pessoas melhores, processos melhores, sistemas melhores, soluções como a Moonflag se você não tem dinheiro. Concordo. Então, cara, ô Matheus, cara, preciso vender mais. Qual é o trabalho da Moonflag? É esse? Tá, poxa, tô contigo. Porque eu entendi lá ouvindo o podcast do Johnny que eu preciso aprender a vender. Eu não sei vender, eu vou atrás de quem saiba ou quem tenha ferramentas e estratégias que sabem. Por isso que eu tenho muitos alunos e muitos mentorados que o primeiro passo é vendas. O primeiro passo é montar time de vendas. O primeiro passo é você colocar o dinheiro primeiro. E eu sei que existe uma lógica por trás do caos. Todas as empresas que crescem, elas crescem em meio ao caos. Elas crescem colocando dinheiro. Eu falo que se você não está crescendo, você está morrendo. Sim. E se tu está sob controle, você está indo devagar demais. Quando eu tenho um aluno, um cliente ou até um cara que está assistindo a minha palestra e chega para mim e fala assim, Johnny, meu negócio está 100% controlado, tá tudo bem. Das duas, uma, ou a pessoa é mentirosa ou tá pobre. Não tem dinheiro suficiente. Por quê? Porque ela não está crescendo. E se ela não está crescendo, não está colocando dinheiro na casa, não dá para ser diferente. Então assim, o mercado contábil é desafiador? É desafiador. Tem problema? Tem problema. Coloca dinheiro, como que eu faço? Matheus, pô, tô colocando muito dinheiro aqui. Como que eu faço para estruturar ao mesmo tempo? Tem estratégias que você consegue estruturar. Mas, obviamente, se você não se incomodar, não for apegado à reclamação, a desafio, você cresce.
Não quer dizer que você não vai se importar, quer dizer que se você tiver qualquer problema, você vai contornar esse problema. Com dinheiro você contorna, sem dinheiro você se desespera.